Vamos lá. Entre essas pistas, trilhas, caminhadas, ruas, eu falei que o termo a corrida de rua, entre as partes ligado à motricidade, entre capítulos e partes, ligado a esses campos de átomos, ligado à consubstância, relacionado à metafísica e também entre o conhecimento e o reconhecimento entre universidades. É lógico, como eu falei, que eu fiz parte deste livro e faço parte. É lógico, quando eu falo sobre a universidade do estado do Rio de Janeiro, os tais coordenadores, né? Como o próprio Maurício, que eu citei. Então, entre essas coordenações, nos traz meios coordenativos entre teses e essências, entre a sociologia e o olhar, entre as vitrines, o olhar entre as políticas públicas, o olhar entre o esporte, o olhar entre o jogo. Tem uma diferença entre você olhar e ficar a ver só aqueles campos de postos, estar olhando, só vendo modo de brincar, mas os bastidores, as dimensões, os desenvolvimentos que ocorrem entre esses campos de ações didáticas relacionados desde o ciclo motor até o ciclo motor maturacional, desde o ciclo motor sensório, desde o ciclo sensório motor agir, desde o ciclo sensório motor pensar. Nós trazemos esse campo ópero entre polos de pesquisas e articulações nessa perspectiva. É lógico que, independente que seja entre os impérios históricos, algo assim anomalíticos, ou também entre destaques motivacionais ligados aos conhecimentos mitológicos e a crença e a sua ação e a sua seriação entre seletividades relacionado à sua concepção de mundo. Então, quando falamos sobre reflexões, é lógico que vai nos trazer campos adventos, né? Que vai trazer revelações ligadas a jogos, esportes, apitos, dirigentes. Nos traz uma investigação documental desde as épocas de rádio, jornalismo, os meios de comunicação de massa, embora a educação física, em tempos atrás, havia um destaque maior em práticas, não uma prática social, mas uma prática só física. Mas isolar o físico com o social, tem alguns autores que buscam ainda isolar essas questões. Então, esse campo aberto entre visualizações, telas digitais, Gmails, Google, ou seja, live, ou seja, chat, ou seja, mensagens que são colocadas em fóruns, doutores, mentores, nos traz inovações de pesquisas entre o diálogo histórico, entre a linguagem e os seus campos que traz um idioma entre a cada estado. Cada estado tem um idioma, cada estado tem um modo, uma maneira de falar e retratar entre municípios, estados, leis, até trazer o regime, ou seja, brasilense, entre Brasília até Brasil, Brasil até Brasília, e de São Paulo até Minas, e por aí vai, entre essas estradas, entre a carga pesada, que o próprio Bauman fala sobre os modos líquidos e as suas instabilidades que ocorrem. Mas a literatura, o cinema, o teatro, os rastros práticos e teóricos, os roteiros, como já falo que participo do curso ligado ao teatro, essa linguagem entre o movimento e o momento traz um sentido amplo, e esse sentido amplo nos traz uma perplexidade entre pensar, falar, sentir, e essa percepção entre audição, essa percepção entre degustar, cheirar, ou seja, sentir,
ou seja, o perfume, a fragrância, as amostras, vou usar o termo monstruário aqui não, amostras, que nos traz o quê? Um sentido amplo, uma motricidade ampla, nessa dimensão que vai nos trazer formas introdutórias e coisas, aonde eu chego ligado à motricidade sumária. Entre a motricidade sumária, nos traz um contexto importante entre a construção de campo e as pesquisas e dados epistêmicos. Aonde há um dado, há uma história. Aonde há um dado, há um ser existente que pensou entre investigação, verificação, para trazer uma linguagem ligada à contribuição e os idiomas entre os imigrantes e as saladas ligado ao corpo afro-americano, afro-brasileiro, ou seja, o Japão, Mendi-Japão, ou seja, o campo industrial, pós-industrial, pré-industrial. A palavra indústria já fala in, né? Entre a palavra indústria, usamos a palavra indústria, durabilidade, né? E atrial, a palavra atrial, né? Trial. Então, ou seja, é lógico que nos traz vários conceitos ligados ao campo atrial, ao coração, que é o miocárdio, que eu falei as fases do coração que nós temos que destacar e temos um controle motor ou um controle inteligível entre as emoções, aonde está a afetividade, está a agilidade, e aonde está a agilidade está o modo de pensar entre as frequências, aonde eu estou no meu espaço e tempo. Nesta concepção, entramos entre um refinamento ligado ao aprendizado motor. Mas para ver o aprendizado motor e socorrermos entre a habilidade motora, entre o desconforto que nós aprendemos no aprendizado, entre meios cotidianos, vai nos trazer um refinamento. Este refinamento nos traz, inclusive, são o quê? São os campos ligados à iniciação, à base, à estrutura, os campos, né, de escalonadas em destaque, os deslocamentos, agilidades, velocidades, ritmos, ou seja, equilíbrio em prol da gravidade entre o corpo e os seus segmentos. O equilíbrio não só o estático, mas o equilíbrio dinâmico, que vai nos trazer um foco que correlaciona a biomecânica, a biodinâmica e a biomedicina e outros campos pluralísticos. É lógico que o decúbito dorsal, o decúbito lateral, ou seja, nos traz fatores que vai associar quando vamos dormir de lado, com um retorno venoso, intravenoso, mas essa linguagem e esse alcance ligado à compreensão entre a fisiologia e a filosofia, é inegável falar da sociologia esportiva, porque aonde há uma sociedade, há uma tribo, aonde há uma sociedade, há uma aldeia, aonde há uma sociedade, há uma realização, aonde há uma realização, certamente há uma qualidade ali, e também onde há qualidade, também há quantidade, mas também tem os seus benefícios e os seus malefícios, entre forças e inovações, porque cada dia, muitas vezes, até no nosso suor, nos campos mitocondriais, doutrinários, nos traz um discurso entre campos sudoréticos, que é o suor, ou seja, panoramas emergentes que o corpo necessita de acontecer para o que? Anabolizar, catabolizar, e essa motricidade ampla nos traz uma trajetória histórica entre a linguagem e o século XVIII, a linguagem entre o século XIX, a linguagem e o direito à preguiça, que houve um destaque muito grande esse livro. É um livro que nos traz umas crônicas literárias, históricas, que é tipo de pegadinhas que você lê, que nos traz uma linguagem ligada ao tempo, o trabalho, ou seja, o tempo que passou, o tempo que ocupou, uma mesa redonda entre círculos que nós vamos lembrar no nosso coração ou na nossa alma, esse círculo que vai rodando como uma aliança entre a história passada, entre o pensar, agir, sentir, e o presente,
Pensar, agir, sentir. E o futuro